Por que os judeus são tão ricos? Eu descobri o segredo. E talvez essa é a coisa mais absurda que você vai ouvir hoje, mas no final de tudo você verá que é verdade e vai valer muito a pena você assistir esse vídeo até o final. Deixa-me te explicar o porquê o povo judeu é o povo mais rico do mundo. O segredo da prosperidade judaica estava oculto por todo esse tempo, desde 3.000 anos atrás, e ninguém nunca conseguiu desvendar esse mistério. Até que o segredo realmente foi revelado, e você o conhecerá agora. Tenho explorado muitos destinos pelo planeta, e em todos os lugares que conheço, os judeus são sempre vistos como o grupo mais próspero das pessoas que moram nesses locais. Ao longo dos últimos 2.000 anos, os judeus foram expulsos ou isolados de quase todos os países do mundo, mas inúmeras vezes conseguiram se levantar, começar do nada e acumular uma considerável fartura em novos territórios. Mesmo sendo expulsos novamente, eles sempre começam do zero e sempre conseguem se erguer novamente e ter sucesso. O segredo dos judeus para a riqueza. Esse povo sempre teve mais entendimento sobre como lidar com dinheiro do que outras pessoas do mundo. A sabedoria desses conselhos eternos que vou revelar a você passou de geração em geração, permitindo a inúmeras pessoas construir riqueza financeira e crescimento pessoal. Se você seguir esses conselhos simples, você tomará as rédeas das suas próprias finanças e possivelmente acumulará uma grande fortuna, quem sabe milhões e milhões de dólares. Esses conselhos não tratam apenas de dinheiro, mas também falam sobre sua própria disciplina e demonstram o amor entre você e sua família. Enquanto trouxermos essas dicas preciosas do povo judeu, verá que isso pode se aplicar a qualquer crença ou situação econômica. Este é o método financeiro mais antigo do mundo e o único que persistiu ao longo dos tempos. Vamos seguir em frente. Segredo dos judeus para ganhar muito dinheiro. Já ouviu falar que para sermos ricos e prósperos, precisamos mentalizar e repetir essa afirmação até que se torne uma vontade poderosa que atrairá mais prosperidade? Então, comente: eu aprendo a ser rico com os judeus. Apenas comente isso: eu aprendo a ser rico com os judeus. Isso mostra que você realmente quer ser rico. Quando eu ver o seu comentário, darei um coraçãozinho. Agora que você já comentou, vamos continuar. Prosperidade judaica. Primeiro ponto de observação. Mantenha o vazio preenchido sem gastar demais com coisas inúteis. Quantas vezes acabamos comprando coisas de que não precisamos ou roupas que nunca vamos usar, apenas porque sentimos uma necessidade urgente de comprar e não conseguimos resistir? Quando agimos assim, estamos, na verdade, enchendo um vazio em nossas vidas com dívidas, e não é isso que você quer, certo? Esse é um caminho lento, mas certo, para a autodestruição, que passo a passo nos conduz à depressão e à pobreza. O que precisamos aprender é lidar com essas situações de uma maneira que traga luz e prosperidade, em vez de mais confusão. Vamos imaginar por um momento que existem dois seres vivendo dentro de nós. O primeiro é a besta, que representa a parte desgovernada, a parte da nossa alma que controla nossos desejos, nossa avareza, nosso apetite por bens materiais e nossa necessidade de gratificação instantânea. Ela reside no fundo da nossa barriga e quer ficar mais gorda. Quanto mais a alimentamos, mais difícil se torna nossas vidas. Seu objetivo é causar desordem. No entanto, esse nosso lado foi criado para servir como um contrapeso ao nosso segundo ser interior, o anjo. O anjo sabe o que é certo e errado, mas às vezes a besta o domina. O verdadeiro problema é que estamos nutrindo a besta, permitindo que ela corra livre e vença o anjo, e isso reflete em nossas finanças. É por isso que nosso salário entra e sai tão rápido, tornando a prosperidade impossível. Então, vamos fazer algo diferente. Em vez de alimentar a besta à custa do nosso futuro, vamos tentar controlá-la e usá-la a nosso favor, não contra nós.
A primeira coisa que você deve fazer é olhar para dentro de si e entender que você é igualmente responsável, tanto por seus sucessos quanto por seus fracassos, para ser bem-sucedido na vida. É muito importante que você entenda isso. Da próxima vez que pensar em comprar algo caro, saia da loja e reflita sobre a compra por uma semana. Ignore a besta que faz com que a satisfação imediata pareça tão atraente. Acredito que a verdadeira definição de riqueza é valorizar o que você já possui, em vez de ansiar pelo que não tem. Ponto de reflexão. O segredo da prosperidade judaica. A verdadeira definição de riqueza. Enxergue sua riqueza do ponto de vista divino. Ao longo dos anos, diferentes grupos se consideram vítimas. Alguns foram de guerras e atrocidades, mas os judeus, que foram vítimas repetidas vezes ao longo da história, se veem como sobreviventes. A diferença entre sobreviventes e vítimas é que os sobreviventes continuam suas vidas após a tragédia, enquanto as vítimas permanecem lamentando suas perdas. Entendemos que tudo o que está na Bíblia tem um propósito para nos ensinar algo. Vemos que Deus reservou tempo para trabalhar e manter o sétimo dia como um dia de descanso. O conceito de orçamento foi criado por Deus para nos oferecer uma vida próspera no mundo que Ele criou para nós. Portanto, devemos aprender a fazer um orçamento para imitar Deus em nossa vida financeira. Apreender essas verdades eternas não apenas prepara sua família para um futuro melhor, mas também muda a história da sua família para sempre. E de brinde, dá a autoconfiança necessária. Você começará a acordar todos os dias ansioso por estar vivo e saber que hoje é melhor que ontem e amanhã será ainda melhor. Vamos ensaiar? Comente assim: hoje foi melhor do que ontem e amanhã será melhor do hoje. Faça isso e você estará conectado à corrente da prosperidade. Até agora, seu dinheiro é quem dita suas ações e trabalho. Agora, você deverá girar essa chave aprendendo a dizer ao seu dinheiro como trabalhar para você. Ponto de reflexão. Como ficar rico segundo os segredos dos judeus. O jogo financeiro é um esporte de equipe. Preste atenção nisso. Gerir as finanças é um trabalho em equipe. Deus estabeleceu uma aliança com Noé após o dilúvio e também com Abraão. Uma aliança é um contrato entre duas partes. Para prosperar financeiramente, você precisa estabelecer o que eu chamo de aliança com sua família. Essa aliança mostrará seu compromisso com eles e com o futuro que desejam juntos, e eles devem se comprometer também. Comece sendo honesto sobre como está a sua situação financeira atual e onde deseja chegar. Converse sobre as coisas que ambos estarão dispostos a sacrificar para um futuro mais próspero. Para avançar financeiramente, todos devem estar alinhados e em sintonia, pois você e sua família estão literalmente no mesmo barco financeiro, assim como Noé e sua família estavam na arca. Os rabinos judaicos passam muitas horas aconselhando pessoas casadas e, em cada caso, eles gostam de falar com o casal não só sobre compatibilidade e amor, mas também sobre a relação com o dinheiro. Se você e seu parceiro não estiverem na mesma sintonia financeira, há uma grande chance de que seu casamento não funcione. O casamento não pode ser um esforço solo. Problemas financeiros são a principal causa de divórcios. Dinheiro é energia. Ele supre nossas necessidades básicas e nos dá escolhas e oportunidades. Quando economizamos e acumulamos riqueza, podemos escolher se queremos trabalhar ou quando queremos trabalhar. Podemos optar por ajudar uma caridade local ou contribuir com trabalho humanitário em outras partes do mundo. Também podemos proporcionar às próximas gerações mais oportunidades. De acordo com a tradição judaica, um ato de caridade pode mudar um decreto negativo dos céus. A caridade não apenas melhora o mundo ao nosso redor, mas também nos aprimora como indivíduos.
Esse é o segredo de como o povo judeu construiu uma defesa contra desastres em parceria com Deus. Compartilhar cria um espaço em nossas vidas para que mais bênçãos cheguem. Quando você começar a doar, você entra em um ciclo sem fim. Você ganha, você doa e então ganha mais. Agora preste atenção no que vem a seguir. Se você assistir esse vídeo até o final, provavelmente você será a primeira pessoa rica da sua família, pois vou te ensinar coisas muito importantes. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você quer ser bem-sucedido na vida? Você pode aprender a ser bem-sucedido do mesmo modo que você aprende matemática, que você aprende química, que você aprende biologia. Da mesma forma que você aprende essas coisas, você pode aprender a ser bem-sucedido também, que é totalmente diferente de ter sucesso. Ser bem-sucedido é uma coisa, ter sucesso é outra. Por exemplo, pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele. É toda comprometida, uma verdadeira bagunça. Essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas, na área pessoal, na área profissional, na área financeira, na área familiar, na área social e na área de amizade. Esta é a grande diferença entre ter sucesso e ser bem-sucedido. O que você está buscando? Você quer ter sucesso em algo específico ou você quer ser bem-sucedido por completo? Deixe o seu comentário. Já quero adiantar que se você quer ser bem-sucedido, assista esse vídeo até o final, porque no final desse vídeo você encontrará dicas valiosíssimas. Vamos retornar para nossa análise. Agora você deve estar pensando, para ser bem-sucedido eu teria que nascer em berço de ouro. Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram infâncias difíceis. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde, ou seja, trabalharam como empregado para alguém, passaram por momentos difíceis. Então você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado já se foi e você não pode mudar isso. Mas seu futuro ainda não está escrito. Você pode estar começando a escrever hoje. Se você conseguir entender isso, vai fazer uma diferença enorme na sua vida, simplesmente por você compreender essa perspectiva do amanhã. Saiba que nós somos os únicos animais no planeta Terra com a habilidade de transcender. Isso significa começar de novo. Não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje, que amanhã você pode abrir um livro novo, começar a primeira página. Isso se chama transcender. Mas para fazer isso, nós temos que fazer algumas modificações primeiro. Você, eu, todo mundo, sabe do que estou falando? De uma série de crenças, e o nosso modo operacional é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos, que é evoluir. Então vamos eliminar as crenças obsoletas e que não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Nós não precisamos reinventar a roda. O segredo aqui é fazer ela girar mais depressa. Porque alguém já veio antes, estudou tudo isso, fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde e etc. E ele conseguiu identificar quais são os hábitos em comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. Então, você quer caminhar para o sucesso? Eu quero saber de onde você está saindo. Se você não tiver noção clara de onde você está saindo, fica praticamente impossível atingir o sucesso que você está buscando. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é seu grau de autoestima. Então, eu vou fazer um questionário aqui. Muito sim, muito não.
Nós vamos pegar 5 áreas na sua vida: saúde, família, finanças, vida profissional e amizades. E para cada uma dessas, especificamente, você vai dar uma nota de 1 a 10. Depois nós vamos somar essas notas e aí você vai ver o que acontece. Vamos começar primeiro com a saúde. Nós conhecemos gente com 30 anos que não adoece, certo? E também você deve conhecer gente que todo dia está doente. Então, você vai ter que avaliar sua saúde. Se você é o tipo de pessoa que não adoece nunca, está sempre bem, você vai dar nota 10, porque você é totalmente saudável. Se você é uma pessoa que está doente todo dia, você vai dar nota 1. Então você tem aí, entre 1 e 10, você vai ter que escolher qual a nota que você acha que merece de 1 a 10. E aí? Quanto que você daria para a sua saúde? Se você é uma pessoa que tem vício e fuma, que bebe e está usando drogas ilícitas, é claro que isso aí vai cortar a nota. Você tem que perguntar ao seu inconsciente e determinar qual a nota que você tem para a sua saúde. Agora vamos para a sua família. Quando eu digo família, é o núcleo familiar. Meus pais, os filhos, os irmãos, os cunhados, a sua família como um todo. De 1 a 10, que nota que você daria? Você tem uma família ideal, perfeita, não tem nada para mudar? Então é 10. Veja, você primeiro deu a nota para a sua saúde. Você agora dá a nota para a sua família. Agora vamos para a sua vida financeira. Como é que é a sua conta bancária? Se você perdesse o emprego hoje, se parar de trabalhar hoje, se acontecesse um imprevisto com você agora, quanto tempo vai durar o seu mesmo estilo de vida que você tem hoje? Isso tem um nome, isso é chamado de reserva de emergência. É o número de dias que você vai poder manter o seu padrão de vida se você interromper seus rendimentos. Se você parar de trabalhar hoje, você já ganhou o suficiente para o dinheiro trabalhar para você? Porque o dinheiro é um excelente empregado, porém é um péssimo patrão. Se você trabalha para o dinheiro, meus pêsames. Mas se por outro lado você coloca o dinheiro para trabalhar para você, tudo certo, que é isso que o dinheiro sabe fazer bem, é trabalhar para você. Então, como está a sua vida financeira? Você é o tipo de pessoa que pode ficar sem trabalhar por um tempo? Digamos que hoje você decida parar de trabalhar, e o que você tem de dinheiro guardado ou investido, isso vai render o suficiente para manter o seu padrão de vida. Qual nota você merece? Se você está devendo, está gastando mais do que você está ganhando, ou se ganha e gasta tudo imediatamente. Está ganhando e gastando, você vai dar uma nota perto de 1. Não sou eu, é você que vai escolher essa nota do mesmo jeito que escolheu a nota para sua saúde, escolheu sua família, agora você está escolhendo para sua vida financeira. Mas agora vamos para o seu trabalho, sua vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você. Se você ganhasse amanhã $1 milhão na loteria, depois de amanhã, você ia continuar fazendo a mesma coisa profissionalmente que você faz? Ou você ia mudar? Se você ganhar $1 milhão amanhã e depois de amanhã você está fazendo exatamente o mesmo, significa que você está em total sintonia com a sua atividade profissional. Então aí você merece um 10. Agora, se você está contando os dias para a aposentadoria, isso significa que você não está satisfeito com o que você está fazendo. Aí você merece receber uma nota perto de 1 ou 2. Nós vimos a nossa saúde, temos a nota para a família, demos a nossa para a finança, demos a nossa para trabalho. Eu tenho mais uma nota que é a amizade. Eu não estou falando de conhecido, estou falando de amigos com quem você pode contar. Quem que você pode contar hoje? Quem você sabe que vai te ajudar? Se você morresse hoje, quem é que viria no seu enterro amanhã? Sem dúvidas, essa é uma boa pergunta para ver quem está perto de você. Então, amizade, você tem 2 coisas. Primeiro, é a quantidade de amigos, e segundo, é a qualidade dessas amizades. Às vezes é muito mais importante você ter menos amigos, mas de qualidade melhor. E aí, qual a nota? Bom, então agora você já deu uma nota para a sua saúde, para a sua família, para suas finanças, para a sua vida profissional e para a sua amizade. Some essas 5 notas, por favor. Agora eu vou usar um exemplo aqui para te ajudar.
Vamos supor que eu dei nota 7 para todas essas 5 áreas da minha vida. Somei 7, 5 vezes. Então o resultado dá 35. Eu pego esse número e multiplico por 2. Agora eu tenho 70. Isso significa que estou operando o potencial da minha autoestima de 70%. Faz aí, vamos ver o que acontece. Toma essas 5 notas, faz o somatório, multiplica por 2. Agora você sabe de onde você está saindo. Então, vamos supor se estou saindo de 70%, significa que estou usando 70% da minha autoestima, 70% do potencial da minha alma. Se agora eu pego esse potencial e aumento para 72, 73, isso faz uma diferença absurda no resultado. Uma pequena diferença no desempenho traz uma tremenda diferença no resultado. Um exemplo disso é um cavalo que chega em primeiro lugar, comparado com um cavalo que chega em segundo. A diferença é de nariz. Isso é uma pequena diferença, apenas o nariz do primeiro cavalo ultrapassou a linha de chegada um pouco antes do nariz do segundo colocado. Mas pense bem, o primeiro vai ser lembrado para sempre e vai ganhar o prêmio e será muito elogiado. E o segundo é só uma diferença de nariz, ninguém vai lembrar quem chegou em segundo. Isso porque essa foi uma diferença entre pequenos centímetros, frações de segundo. Então aprenda que uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença de resultados. Você compara um indivíduo pobre, fracassado, e um indivíduo milionário, bem-sucedido, eles levantam mais ou menos na mesma hora, eles vão dormir mais ou menos na mesma hora. Então você vê que não tem muita diferença entre um e outro. Mas o que um está fazendo? São pequenos detalhes feitos constantemente, de forma estratégica. Isso faz toda a diferença. Aí você descobriu que você está operando 60% da sua autoestima. Aí você pergunta para mim, Dr. Eden, como é que eu faço para melhorar? Aí vem um ponto crucial. Eu vou te mostrar 3 coisas que você tem que fazer. A primeira coisa é você desenvolver uma capacidade de visualização, não daquilo que você não quer, mas daquilo que você quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, em vez de concentrar naquilo que você quer, é como se estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Então, o Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Todas as vezes que houve uma disputa entre conhecimento e imaginação, a imaginação sempre ganhou. Então, você tem que aprender a imaginar a situação que você quer, ela tem que existir primeiro no seu cérebro. Vou dar um exemplo. Você sonha em adquirir uma casa nova, você tem que ver quantos cômodos ela vai ter, como vai ser construída, que cor vai ser a parede de fora, que cor vai ser a parede de dentro, quantos quartos, quantos banheiros, que mobília, que tapete você vai colocar. Você vai criando na sua mente essa casa nova. Quanto mais específico, mais características, mais detalhes você colocar, também será mais fácil para criar, porque tudo que existe no universo físico foi criado 2 vezes. Você quer ver? Olha aí, ao seu redor escolhe qualquer objeto que você viu aí, qualquer um. Pode ser até mesmo esse objeto que está aí em suas mãos, isso mesmo, o seu celular. Antes mesmo dele ser criado, ele passou pela mente de alguém. Então, tudo que existe no universo físico primeiro existiu na mente de alguém para depois se manifestar no universo físico. Então, você tem que aprender o processo da visualização. É muito simples, é você fechar os olhos e concentrar naquilo que você quer, na sua área de saúde, na sua área de família, na sua área profissional, nas áreas mais importantes da sua vida. Você tem que aprender a visualizar. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer, mas não para por aí. Você já percebeu que desde que eu comecei a falar, aí dentro da sua cabeça tem um diálogo interno que está conversando com você o tempo todo. Com muitas coisas você concorda, mas tem algumas coisas que você discorda. Existe uma conversa aí dentro da sua cabeça. Tem uma voz aí dentro da sua cabeça. Está perguntando que voz é essa? Então, pare um pouco e preste atenção nela. Ela é uma voz amigável ou não?
Você a tem como amigo ou é uma pessoa que está te criticando? Pode ser a sua voz mesmo, pode ser a voz do seu pai, pode ser a voz da sua mãe. Mas existe aí dentro um diálogo interno que faz uma diferença enorme na sua vida. Esse é o diálogo interno. Que diálogo que você tem? Então, quando aparece um diálogo negativo, você tem que falar: cancela, cancela, cancela. Deixa eu te falar mais uma coisa. O modo como você carrega o seu corpo, qual é a sua postura? Vai para um shopping aí na sua cidade e fica um pouco observando as pessoas passarem. Vai ter gente que vai passar com o pescoço ereto, olhando para o horizonte, certo? E vai ter gente que vai passar cabisbaixo, olhando para o chão. Se você estiver numa sala e entrar um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, mesmo que você não saiba que é um rei, uma rainha, você vai ver que a pessoa que entra tem majestade. O que significa ter majestade? Ela anda com a postura ereta. Ela aprendeu desde criança, o mordomo ensinando que ela tinha que andar como se estivesse equilibrando um livro na cabeça. Quando eu coloco o meu corpo esticado, imaginando que tem um gancho vindo do céu que puxa minha cabeça, o meu pescoço estica, os meus ombros relaxam, eu entro em contato com a inteligência universal, esse fluxo que tem aí de inteligência. E sabe o que acontece? Eu melhoro a minha autoestima. Então, para melhorar a minha autoestima, eu tenho que saber fazer a visualização. Eu tenho que saber como lidar com o diálogo interno. Tenho que cancelar aquilo que é negativo. Isso é um problema muito sério. Você já parou para pensar que o tempo todo estamos imaginando coisas? Seja ela positiva ou negativa. Se eu falar, pense em um elefante. Nesse exato momento você está imaginando um elefante. Agora, se eu te falar, não pense em um leão. Embora eu disse não pense, você acabou pensando. Sabe por que isso aconteceu? Porque a palavra não existe representação linguística. Por exemplo, uma mãe vai dizer: meu filho não perturbe a sua irmãzinha. A mãe está falando para a criança e ela continua perturbando a irmã, porque para a mente subconsciente do menino, a mãe está mandando ele perturbar a irmã. A mãe aqui está focando no que ela não quer. O que essa mãe deveria fazer é focar naquilo que ela realmente quer, que nesse caso seria, ao invés de dizer: meu filho para de perturbar sua irmã, ela deveria tentar isso. Meu filho poderia deixar sua irmã em paz? Então, você tem que expressar o que você quer e não o que você não quer. E isso funciona também no diálogo interno. Aprenda a controlar isso e esse vídeo terá valido muito a pena para você. Isso vai te dar um imenso benefício a longo prazo. Se você está entendendo o que eu quero dizer, por favor comente: eu entendi. Agora vou ensinar outra lição muito importante. Nós somos julgados na vida por 3 coisas: pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que diz. Se alguém te fez uma pergunta, o modo como você responde faz toda a diferença. Eu posso ter 2 pedreiros colocando tijolo. Eu chego para o primeiro pedreiro, pergunto: o que você faz na vida? Ele: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro e depois pergunto para o segundo pedreiro: você o que faz da vida? Eu também sou pedreiro, ele vai responder e vai continuar dizendo: eu estou construindo o Maracanã, que é o maior estádio de futebol do mundo, e vai ficar aqui para a posteridade. Olha que interessante. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa. Colocam um tijolo em cima do outro, só que um só vê aquilo como trabalho e o outro tem uma perspectiva maior. Então esse outro não vai ser pedreiro por muito tempo. Logo, logo ele vai ser dono de construtora. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Você quer jogar no Flamengo, não apareça lá com o uniforme do Fluminense. Você quer seguir o exército, não apareça lá de bermuda e camiseta regata. Então você tem que estar adequadamente vestido para a ocasião. Eu vou dar aula de sucesso. Então eu tenho que estar bem apresentado de acordo com a situação, entendeu? Então você pode estar assistindo aí do jeito que você quiser, de bermuda, tanto faz, isso não importa. Mas se eu estivesse dando essa palestra em uma igreja, por exemplo, eu não poderia estar de bermuda e chinelo. Eu estaria dando aula sobre sucesso, então eu deveria estar vestido com o uniforme do sucesso.
A aparência é muito importante. Você é julgado pela sua aparência. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas no momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de voltar atrás. Uma flecha lançada não retorna mais. Quando foi lançada uma palavra falada, ela não pertence mais a você. Ela foi lançada para o mundo. Então, se você não está certo do que você vai falar, é melhor ficar em silêncio. A maioria dos sábios são respeitados por falarem pouco. E não é só o que você diz, é como você diz o que você diz. Dois indivíduos podem falar a mesma coisa e a repercussão será totalmente diferente. Tem uma frase que diz assim: o cantor é mais importante do que a canção. Você é fã de um grande cantor, certo? Imagino que ele tenha uma canção que toque o seu coração. Essa mesma canção, cantada por um cantor que você não gosta, não teria o mesmo impacto em você. Então saiba o que vai falar, da forma que vai falar e no tempo certo, ok? Deixa eu ver outro conhecimento importante para você. Já sei, preste atenção. Imagine que você vai fazer um bolo. Esse bolo não faz só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovo. Claro, a manteiga é importante, o ovo é importante, é necessário, mas não é suficiente. O bolo do sucesso que nós estamos aprendendo, ele tem 6 ingredientes. O primeiro ingrediente é a autoestima, o segundo é a comunicação. E agora vem metas, vem atitude, vem trabalho e vem a ambição. Quando você coloca esses 6 ingredientes juntos, com paciência, persistência, que são as características do profissional e que o amador não tem, o amador quer tudo para ontem. Só que a natureza não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado e assim por diante. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não é uma planta. Ela continua sendo uma semente começando o seu processo de germinação, mas continua sendo uma semente. Então eu tenho que entender que estou no caminho certo. E tem que dar tempo para que isso ocorra. Muita gente acaba errando nisso. Muitas vezes a pessoa desiste antes das coisas acontecerem. Por isso que a paciência e a persistência são fundamentais. Eu queria conversar com você agora sobre meta. É preciso aprender a transformar um sonho em meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade, certo? Como é que eu transformo um sonho em uma meta? Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Tudo aquilo que você quer algum dia não vai acontecer. Então vai ter um livro empoeirado que você tem na prateleira da sua casa. Você disse que algum dia você vai ler, mas já tem 4 anos que você comprou. Ele está lá porque não existe algum dia no calendário, você concorda? Para isso começar a acontecer, precisa ter uma data. Você diz assim: um dia a gente vai fazer isso. Não tem nenhum dia no calendário com esse nome, então nunca vai acontecer. Agora você coloca uma data. Opa, agora sim faz toda a diferença. Você tem que aprender a pôr data nos seus sonhos. No momento que você colocar a data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. Mas aí você transformou o sonho na meta, mas você precisa transformar em realidade. Aí já é outra história. Você não pode parar por aí. Primeiro, eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento, porque quem sabe alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje, desde que você se entende por gente até hoje. O que aconteceu de mais importante? 3 eventos. Seu casamento, nascimento do seu filho ou uma promoção no seu emprego, você passar no vestibular, você se formar na faculdade. Tem muita coisa importante na sua vida, mas você vai perceber que pelo menos 2 ou 3 não foram planejados. Você não levantou um dia e disse assim: hoje eu vou conhecer uma pessoa porque eu vou me apaixonar, porque eu vou me casar com ela. Não foi assim. Você só foi em algum lugar, se apaixonou, se planejou e se casou. E esse trabalho que você tem aí, você tem emprego em uma empresa. Você se levantou um dia e disse:
Hoje eu vou virar funcionário nessa empresa. Foi assim que aconteceu? Não, você viu um anúncio. Alguém convidou você, foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado. E um dia que você nem imaginava, alguém te ligou e disse: você começa a trabalhar amanhã. Olha que interessante. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores, não é mesmo? Depois pode ser que outras oportunidades mais importantes que aquela que você está focando vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só, tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem e carrega sua cesta, já era. Leva todos os seus ovos. Por exemplo, você só tem a profissão de ser mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra, ser mãe, e você se dedica integralmente a ser mãe. Olha o risco que você está correndo. Se você é mãe, um dia seus filhos vão crescer, vão embora. A gente cria filho para o mundo, eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí o que é que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do ninho vazio. É a mãe que dedicou a vida inteira para os filhos. Os filhos cresceram, foram cuidar da vida deles, e a mãe se sente sozinha. Então, por isso, você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar quando tiver 40 anos? Vale a pena? Não vou levar nada para o túmulo. Caixão não tem gaveta, caixão não tem bolso. Para que ganhar todo esse dinheiro partir dessa vida sem aproveitar? Então tem que ter metas de lazer. Eu tenho que diversificar minhas metas. Isso é muito importante. Você coloca uma meta e ela tem que ser relembrada. Não lembre dela apenas no dia 31 de dezembro e pense que já está tudo resolvido. Não, não, não. Você tem que relembrar ela todo dia. Os orientais pegam um boneco chamado Daruma, não sei se você conhece, e pinta um olho do boneco, pinta o olho direito do boneco, e aí fica faltando pintar o olho esquerdo, e coloca aquele boneco em cima da mesa. Aquele boneco representa uma meta, comprar uma casa nova. Então, toda vez que ele olha para aquele boneco, ele lembra da meta. Ele serve como um lembrete para ela. Existem vários darumas na sala, muitos com os 2 olhos pintados, e alguns com um olho só pintado, porque a meta, ela tem que ser relembrada. Por exemplo, você vai estudar medicina só porque é o sonho dos seus pais? Não, 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 está tudo errado. Fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que perseguir uma meta que seja sua, que você realmente tenha desejo, entende? Se um oriental falou que vai comprar uma casa nova, e quando ele comprar, ele vai lá e pinta o outro olho do boneco. Se você entrar numa casa de um oriental, você vai ver que existem vários darumas na sala, muitos com os 2 olhos pintados e alguns com um olho só pintado. Porque a meta, ela tem que ser relembrada, e essa meta precisa ser sua. Cada um está aqui para viver a sua própria vida. Então, você tem que tomar muito cuidado na qualidade de metas que você tem. Quais são as metas que você quer colocar lá, certo? Eu queria discutir com você agora uma coisa chamada atitude. A atitude que você tem na vida faz uma diferença enorme no resultado final. E essa atitude depende do paradigma que você vive. Você imagina um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água, porque para ele saber que ele vive na água, ele tem que experimentar o que não é água para saber que ele vive na água. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma. Você pode estar limitado. Outro paradigma era que a Terra era plana. Era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito mudou da Terra ser plana para a Terra ser redonda, agora você pode, é capaz de fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. A mudança de paradigma multiplica as possibilidades. O que é impossível para você hoje é impossível no paradigma que você está operando. No momento que você muda o paradigma, isso se torna possível.
Fazer uma viagem de volta ao mundo na Terra plana é impossível. No momento que a Terra ficou redonda, tornou-se possível. Interessante, o que é impossível hoje na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Outro ensinamento importante que quero te repassar, preste atenção. Você precisa parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito, porque o que o outro pensa a seu respeito não é seu problema, é problema do outro. Pode pensar o que quiser, como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Então, você ter uma atitude positiva, você ter uma atitude otimista faz toda a diferença. Por exemplo, quando você entra numa coisa para fazer, o seu pensamento tem que ser que vai dar certo. Se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. O time que entra em campo achando que vai perder, ele acaba perdendo. Então, quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto, como se fosse dar certo. E a chance de dar certo é muito grande. Eu quero passar para você uma mensagem importante. Preste atenção. Os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Você não sabe, mas um problema pode revolucionar sua vida. Você perdeu o seu emprego, agora você pode se tornar empresário, sabia? Não é o que acontece na sua vida que determina como vai ser daqui para frente, mas é o que você faz com aquilo que acontece. Então eu tenho autoestima, eu tenho a comunicação, eu tenho atitude, eu tenho ambição, eu tenho as metas, eu tenho o trabalho e eu tenho a missão. Então, o trabalho é o seguinte, nós temos 24 horas por dia, 8 horas nós passamos dormindo e sobram 16 horas. E boa parte desse tempo você vai investir trabalhando em algo, certo? Agora, se você trabalha em algo que não gosta, então você está jogando parte da sua vida fora. Escolha algo, então, que lhe traga satisfação. Trabalhe em algo que goste. As pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem isso que eu vou lhe falar. Elas querem autorrealização, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. E se trabalha em uma empresa que te paga bem, mas não te deixa realizado, você se cansa. E se você está lá e não é promovido e não é estimulado, então é prudente procurar algo melhor. Então, isso é muito importante. O ideal mesmo é você chegar um dia e trabalhar para você. Ou melhor, você sempre trabalha para você. Porque a empresa pode te dar o telefone, pode te dar o salário no final do mês. Mas quando você melhora, você está melhorando a você mesmo. O dia que você sair de dentro da empresa, você vai levar essa melhora com você. Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, trabalhavam com alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude. Eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles faziam render mais com o esforço deles. Eles gastavam como se fosse deles. Eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. Mas o que é que a maioria dos funcionários fazem? Ah, eu sou apenas empregado aqui. Eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha empresa, aí sim me esforçarei. Só que nesse tempo que ele ficou como empregado, perdeu a oportunidade neste período de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você, certo? Falta só uma coisa, a ambição. Sabe o que é Kaizen? A palavra Kaizen no Japão significa melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, estava tudo destruído, 40% do Japão destruído. Hoje, ele está entre os 5 melhores países do mundo. Sabe o que aconteceu? Você tem ideia? De 40% destruído para entre os 5 melhores países do mundo. Lembre-se dessa filosofia chamada Kaizen, sempre melhorar, melhora contínua. Quando você diz assim, eu não quero mais nada na vida. Eu digo,
Então tá na hora de você morrer, porque você tá aqui para aprender. Ou melhor, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico. E quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como é a sua passagem pelo planeta Terra? Você fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E por último, e mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu? Ou você contribuiu mais do que custou? Ou melhor, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, faça uma pergunta para você mesmo: eu custei mais do que contribui, ou contribui mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado, certo? Antes é importante você levar essa consideração. Eu quero deixar bem claro para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. O grande olá da sua vida você não vai lembrar, mas você deu quando você chegou aqui no planeta Terra. Você chegou aqui chorando. Todo mundo que estava aqui para te receber estava sorrindo. Espero que quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar seu endereço cósmico, aconteça exatamente o contrário. Que você parta sorrindo porque você cumpriu a sua missão aqui. E quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. E você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição. E como eu disse, o que distingue o profissional do amador é paciência e persistência. Eu não preciso me preocupar com meus pontos fracos. Eu preciso me concentrar nos meus pontos fortes. Esses pontos fortes vão fazer os meus pontos fracos desaparecerem. Essa é a grande sacada. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha e você não falar alemão, não adianta nada. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, porque ela vai aparecer, e na maioria das vezes ela vem na forma de um problema. Então, quando ela aparecer e você estiver preparado, as pessoas chamam isso de sorte. Sorte nada mais é do que a oportunidade chegar e você estiver preparado para agarrá-la. Ou seja, a sua sorte é construída por você. Essa pessoa que está à deriva esperando acontecer, não vai acontecer nada mesmo. Esse é o grande problema. Esteja preparado quando a grande oportunidade chegar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente assim: esse é o segredo da vida. Apenas comente isso. Esse é o segredo da vida. Quando eu ver esse comentário, eu saberei que você assistiu esse vídeo todo. E isso mostra que você é uma pessoa persistente e paciente. Você está mais próximo do sucesso do que aquelas pessoas que saíram na metade do vídeo. Agora imagino que você queira aumentar o seu conhecimento ainda mais, certo? Então na sua tela está aparecendo um vídeo onde eu vou te ensinar como sair da pobreza e alcançar a riqueza em 6 meses. Então clique nele e vai assisti-lo agora.